Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo aqui para explicar um pouquinho mais sobre médias móveis. Eu tentei fazer esse vídeo uns dias atrás, por um problema na captação de áudio aqui, eu não consegui gravar a mensagem. E aí eu estou fazendo novamente, atendendo a pedidos de muitos alunos, muitos, especialmente iniciantes, né, muitos seguidores, que estão com dúvidas aí nas médias móveis em relação ao mercado de Forex. E você vai ver que não tem motivo nenhum para ter dúvida. Médias móveis são indicadores já super antigos, consolidados, que servem muito bem para você identificar tendências de mercado, fluxos de preço, e a gente vai ver isso aqui na prática e vamos aproveitar esse vídeo para relembrar ou deixar claro alguns conceitos que muitos ainda não levam em consideração e é importante para o mercado, tá certo? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então tá aqui, eu abri a minha conta aqui propositalmente, né? Deixa eu até tirar aqui as ordens que por enquanto não tem objetivo, né? Eu não quero induzir ninguém. Aqui no EURUSD M30 e eu botei propositalmente aqui um setup com três médias, tá? Deixa eu tirar até o Trending the Trend, que é outro indicador que eu uso também, gosto muito. Ele é baseado na média 21, mas a gente não vai utilizá-lo agora. Então não quero induzir a nada, né? Deixa aqui o gráfico normal para vocês enxergarem. Coloquei três médias móveis aqui, tá? Duas médias curtas, a 6 e 21, que talvez sejam uma das médias mais utilizadas aqui no mercado. E coloquei uma média longa aqui de 200, tá? A primeiro conceito que a gente precisa entender quando a gente vai lidar com médias móveis é que, como o próprio nome já sugere, aqui eu estou lidando, essa linha, né, que a gente chama de média móvel, ela é formada a partir do cálculo de médias dos fechamentos de preço. Eu posso aplicar esse cálculo de diversas maneiras, então o MetaTrader me permite mexer nesse cálculo para que essas linhas se tornem mais dinâmicas e refinadas por mim. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, pessoal: o objetivo de qualquer indicador é você operar com categoria, mas a grande importância para você operar bem com qualquer indicador é a capacidade de leitura e interpretação desse indicador. Ou seja, o indicador ele passa a ser quase como uma linguagem aqui dentro do gráfico. A mensagem que esse indicador te dá é uma mensagem que você precisa interpretar. Então, quando você tem médias móveis que apontam para uma direção, por exemplo, o que isso tem a ver com o preço? O que isso tem a ver com as próximas etapas gráficas aqui? Qual é a projeção de tendência que se faz? Ok? Então, de uma maneira simples, né? Se você pegar o cálculo da média móvel, você vai ver que é justamente se trata de um cálculo de média da matemática dentro de um período específico. Então, por exemplo, com a média de 200, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando 200 períodos, 200 candles, tá? Pegando o fechamento, né, aplicado ao close, ou seja, lembrando aqui, ó, vamos traduzir isso aqui em miúdos, né? Quando eu tenho um candle qualquer, esse candle ele é uma unidade de tempo, né? Ou melhor, ele é a variação do preço dentro de uma unidade de tempo. Então, quando eu tenho M30, eu estou dizendo que essa unidade de tempo é 30 minutos. Então, aqui, ó, se é um candle vermelho, é um candle de baixa, esse candle abriu num determinado preço e fechou em outro preço dentro dessa unidade de 30 minutos. Quando eu tenho, por exemplo, um time frame maior, H1, eu estou dizendo que o candle já é medido numa unidade de tempo de uma hora. H4, cada candle é medido na unidade de tempo de 4 horas e assim sucessivamente. Eu tenho desde o mensal, onde cada candle é referente ao mês, até o M1, que onde cada candle é a diferença de tempo de um único minuto. Tá certo? Então, a vela aqui, ó, quando eu tenho o fechamento dela, ou seja, eu tomo esse preço, seguro ele dentro de uma variável de memória e eu faço então o cálculo da média. Então aqui, por exemplo, se eu estou me referindo à média 6, eu estou tomando 6 períodos para trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o fechamento dos preços
eu somo, divido por 6, aí eu teria uma média simples. Aqui no caso é uma média exponencial, né? Ela dá ponderação em alguns pontos, o cálculo é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Então, eu tenho média simples, eu tenho média exponencial, eu tenho outros tipos aqui. Eu tenho smoothed, eu tenho linear weight, não sei se eu estou pronunciando certo, mas os tipos aqui ó, do cálculo a gente vai ver num vídeo subsequente, tá? Vamos tomar que seja o cálculo de média desses fechamentos. Quando eu faço aqui a média de 21, é a mesma coisa, eu estou tomando 21 candles, 21 períodos. Se o período, o time que eu estou usando é H4, são 21 candles de 4 horas. Eu tenho uma média de preço e essa média forma uma linha. Tá vendo aqui, ó? Então, normalmente os traders, eles, dependendo do estilo que eles adotam, eles vão ter um time frame maior ou um time frame menor para operar. A capacidade de leitura dessa média vai fazer com que ele consiga identificar se o mercado está em tendência, se o mercado está lateralizado, consolidado, enfim. Todos esses elementos são importantes para a tomada de decisão desse trader, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho um setup montado, uma configuração montada a partir de média móvel, a minha ideia aqui é conseguir identificar momentos de tendência. Então, o primeiro ponto para você aprender a ler a média móvel é você saber olhar visualmente se ela está apontando para cima ou para baixo. Então, aqui, ó, se eu colocar uma média de 200 aqui, ó, certo? Essa aqui é a média de 200, por exemplo, ó, 200 períodos. Né? Como é que eu faço para colocar? Ó? Inserir indicadores, tendência, moving average, média móvel. Eu defino o período que eu quero, a cor que eu quero, aplico e ele vai ser colocado. Então, se eu quiser colocar uma média de 500 períodos, eu posso colocar. Ela vai ser colocada aqui no gráfico. E dependendo do volume do período que eu coloco, eu tenho uma interpretação, uma leitura diferenciada. Eu costumo dizer também, antes de a gente entrar para a explicação específica da média, que setups baseados em médias móveis servem para qualquer tempo gráfico. Então você pode trabalhar desde o gráfico de 1 minuto até o gráfico de mensal. Só que aonde que está o grande lance? É você saber ler o setup dentro do tempo que você escolheu. E isso vai ser em relação ao estilo de trabalho que você tem. Se você é um trader de intraday, se você é um trader scalper, se você é um trader de longo prazo, position trading e por aí vai. Tá certo? Bom, muito bem. Então, tu tem médias de períodos diferentes. Essas médias elas vão te dar a direção do fluxo de preço. Então, é uma interpretação natural, você coloca uma ponta de flecha na frente dessa média aqui, ó, e você vai perceber se ela está subindo ou se ela está descendo. Então, em alguns momentos, a média longa pode estar subindo, a média curta pode estar descendo, né? E você vai fazer, a partir da compreensão desses fluxos de preço, a ideia de uma projeção de tendência. Ok? Então, o primeiro conceito que a gente vai revisar aqui, ó, o conceito de volatilidade histórica. A volatilidade é a velocidade da variação do preço. E quando eu falo volatilidade histórica, eu estou me referindo a um período de tempo mais longo. Então, por exemplo, se eu tiver no gráfico de H1, eu já mencionei que cada candle representa a unidade de tempo de uma hora aqui. E aqui está a variação de tempo, no longo prazo, né, das diversas horas que o gráfico está me mostrando. Então, o preço vem variando durante o período de tempo. A gente sabe que dentro do mercado especulativo é um mercado de alta volatilidade. Então, quando você lê, quando você ouve falar que o Forex é um mercado de alta volatilidade, significa isso, que o mercado, que os derivativos aqui variam de preço em uma alta velocidade. Ok? Então, dentro dessa variação de preço, o que a média tem a te dizer? Ela tem a te dizer o fluxo de preço, a direção em que o preço está seguindo. Pode ser que essa direção mude a qualquer momento, dependendo
de algum indicador fundamentalista, de alguma notícia que acontece, tá? Só que, por exemplo, quando você faz a análise lá no gráfico maior e você sabe, por exemplo, né, que esse preço aqui, ó, ele está andando, então ele tem topos, fundos e tal, e ele tende a buscar um equilíbrio, você começa a entender melhor da compreensão do trabalho aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou tirar essa média aqui, essa roxinha aqui a gente tira, vou deixar só as médias de 6, 21 e a de 200, tá? Então, digamos que a de 200 representa a volatilidade histórica. Para quem acompanha meu canal, veja os vídeos do túnel de Vegas, eu explico por que da média de 200 ser tão utilizada nos gráficos maiores, né? Porque ela representa mais ou menos a volatilidade histórica, ou seja, para onde o preço tende a migrar no decorrer do tempo. Então, a média de 200 ela cumpre um papel muito importante. Então, dependendo do time que eu estou usando, eu vou olhar para aquela média e eu sei a tendência macro dela. Ou seja, se ela está apontando para cima ou para baixo. E as médias curtas, elas representam o fluxo de mais de curto prazo, a tendência micro. Tiago, eu preciso necessariamente usar as 6,21? Claro que não. Você pode não utilizar as 6,21. Você pode, por exemplo, aqui acabei deletando a de 200. Eu posso, por exemplo, utilizar outros outros modelos de média. Então, a minha de 200 é uma referência que eu gosto muito de usar de volatilidade histórica. Agora, por exemplo, eu posso usar uma média que é muito usada dentro do mercado especulativo, que é a média de 55. Deixa eu botar um gráfico amarelo aqui. Então, olha só que interessante, ó. Quando eu pego para um gráfico menor, aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu analiso tendência, tanto uma tendência maior, mais longa, como uma tendência mais curta. Essa de 55 pode cair para 21, por exemplo, que é uma das médias mais usadas no curto prazo. Ok? E olha só que interessante, ó. Em determinados momentos, eu vou perceber que a média curta ela está abaixo da média longa. E em outros momentos eu vou perceber que a média curta está acima da média longa. Isso pode me dar uma noção de tendência de mercado, se a tendência está em baixa ou se a tendência está em alta. Isso já vai começar a traduzir para mim como eu vou utilizar essas médias para tomada de decisão em relação à compra e venda. Se eu sei que o preço ele varia, se eu sei que eu preciso ter um nível de margem, eu preciso deixar o preço trabalhar, e se principalmente eu sei que o modelo de trabalho, o modelo de operação do Forex é um modelo em CFD, ou seja, Contract for Difference, onde a minha ideia é fazer uma entrada num determinado ponto e o fechamento dessa entrada num outro ponto onde eu consiga fazer esse fechamento com uma diferença positiva de preço. Então, eu preciso entender de fluxo de tendência para poder tomar a minha decisão de compra ou de venda. Então, se eu sei que a tendência é em alta, então quando que eu vejo isso? Por exemplo, olha esse determinado momento aqui. Ó. Aqui eu vi que o preço disparou para cima, então a média de 200, a média de 21 apontou para cima, a média de 200 apontou para cima, obviamente num ângulo menor, mas eu tenho as duas médias apontadas para cima. Então eu posso dizer que a tendência nesse time frame entrou para uma tendência de alta. E essa tendência de alta, ela vai continuar pelo menos por um determinado tempo em alta, até que apareça um indicador fundamentalista que modifique essa condição. Então, nesse timing, nesse período de tempo, nessa lacuna de tempo, enquanto a tendência está em alta, eu posso aproveitar momentos de compra. Então eu vejo aqui, ó, o comportamento do candle, quando ele deu a reversãozinha aqui, eu entro comprado, ó, e busco alinhar períodos de compra enquanto essa tendência se mantiver. Por outro lado, quando a tendência cai aqui, ó, de cima para baixo de forma muito brusca e a média de 21 cai abaixo da média de 200, eu entendo que ele entrou em tendências de baixa e eu vou procurar momentos
né? Se chama de momentum. Eles usam muito esses termos, né? Momentum, timing, feeling e tal. São termos do mercado. Para encontrar operações de venda. Por quê? Porque eu busco seguir o fluxo da tendência. Então, as médias móveis, as leituras são muito simples. Nada mais é do que eu conseguir identificar tendência. Quando eu vejo que a média lateralizou, como está aqui nesse momento, né? O pessoal usa um termo encranchamento, ou seja, o mercado lateralizou. O que significa? Um momento sem tendência. Então, apesar de ainda ter na média longa aqui uma boa expressão para cima, ou seja, eu poder entender que essa tendência é uma tendência de alta no gráfico de H1, uma tendência de alta no gráfico de M30, uma tendência de alta ainda no gráfico de M15, mas eu vejo que a partir do momento que eu vou descendo, o gráfico lateralizou aqui em cima, a ponto dessas médias se juntarem. Quer dizer, o mercado lateralizou, ele perdeu a sua tendência natural. Então, é um momento de eu ficar de fora, é um momento de eu não trabalhar. Essa leitura, pessoal, das médias móveis, ela se aprimora à medida que você aprende a aprofundar a interpretação. Então, para todos aqueles traders que querem operar manualmente, setups de médias móveis são os setups mais indicados para você começar, porque eles são os mais fáceis de ler. Por exemplo, quando você tem duas médias, o preço está por fora, você tem uma excelente bagagem aqui de tendência. Quando você tem duas médias, o preço está por dentro do canal, você tem outro elemento. Então, e por aí vai. Quando ele encrancha, quando ele fica horizontal, a média fica horizontal, você tem outro elemento. Então, cada momento de mercado existem interpretações diferentes. Eu vou falar desse setup, que é o setup que eu comecei o vídeo aqui, ó, tá? Que é um setup que usa três médias móveis e o indicador Trending the Trend. É um setup muito assertivo, tá? Muito assertivo. Ele pode ser utilizado em qualquer time frame, mas os mais utilizados é o M15, o M30 e o H1, esses três principalmente. Então você já calcula, já traduz que ele é um setup para scalpers. Mas o Position Trade pode usar ele no W1 também, pode usar no D1, é extremamente assertivo, porque ele usa praticamente as principais médias móveis do mercado, que é a média de 200, a média de 6 e a média de 21. O Trending the Trend, que é esse indicador que modifica a cor do gráfico, ele é baseado na média de 21. Ela corre aqui pelo meio, ó, média verdinha. Essa linha do Trending the Trend externa nada mais é do que uma linha deslocada da própria média 21 e feito um cálculo ponderado em cima do candle. Por isso que ela fica zigue-zagueando. E ele acaba gerando um jacaré aqui ó, entre essas três linhas. É muito fácil de você operar. Usa, por exemplo, a média 200 como referência. E sempre que o mercado se afastar, você vai aproveitar momentos onde ele busca a média de 200 de novo. Então, esses momentos aqui ó, são os momentos mais assertivos para você. E você dispensa os cruzamentos que afastam ele. Por quê? Porque a tendência natural do mercado de Forex é ele oscilar sobre uma volatilidade histórica. Tá? Para os que gostam de um time maior, por exemplo, H4, esse setup é extremamente estável, é extremamente bom de operar. Porque quando o cruzamento, por exemplo, aqui tem um cruzamento de compra, ó, como é que você confirma? Você vê que as médias pequenas cruzaram para cima, a cor de laranja passou para azul, então tudo indicou compra aqui, ó. E você tem a média de 200 como referência, então você entraria aqui e botaria teu alvo, teu take lá na média de 200. Olha que operação maravilhosa você faria aqui, ó, tá? No H4, certo? Lá em cima, ó, cruzou aqui, ó, você teria também uma queda muito substancial interessante em direção à média de 200. Quando ele passa, claro que você pode continuar na tendência, mas a ideia é você entrar nos momentos de reversão para aproveitar o máximo potencial desse setup. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando nessa compra aqui, ó, bem clara, compra aqui atrás também, ó, deu uma compra bacana, mas ele caiu. Então, o que se faz para evitar esse tipo de coisa, né? Você entra, tá? E na primeira oportunidade, você vai pegar o teu stop loss e jogar no lucro. Ou utilizar o trailing stop, que é o stop automático, mas você pode até fazer manualmente, joga no lucro e vai buscando aqui, ó, surfar a tendência.
Em uma hora ou outra, eventualmente, o mercado vai voltar e vai te estopar e você vai ganhar a diferença da tua operação. Aí você espera novo momento. Não é recomendável você fazer o fluxo a favor, né, da tendência na média. Por exemplo, aqui, ó, aqui ele cruzou já acima. Então aqui já é complicado, porque ele tende a retornar. Então é claro que essa média de 200 é um balizamento, é uma referência. Mas, Thiago, eu não quero usar 200, quero usar mais longo, quero usar 365. Estou chutando qualquer número, e aí eu vou aproveitar para explicar uma coisa. Pessoal, não existe esse negócio, tem que ser 21, tem que ser 6, não pode ser 9, não pode ser 55, tem que ser 56, não pode ser 56, tem que ser 55. Isso é bobagem. O que você tem que entender é que você tem um fluxo de preço. É utilizado números que seguem normalmente a sequência de Fibonacci, tá? Mas você vai ver outros números, por exemplo, o 9. O 9 não é um número de Fibonacci, o número de Fibonacci é 8, ou o 13, quer dizer, mas o porquê 9? Enfim, existe toda uma teoria por trás. Né? Aí vem da teoria de Down, a teoria de sequência de Fibonacci, tem várias teorias, né? Que vai tentar te explicar o porquê que você usa 21 e não a 22, o porquê que você usa 55 e não a 54, o porquê que você usa 200 e não a 201. Só que a gente entende que quando você está utilizando média móvel, a média móvel nada mais é do que uma referência do fluxo de preço. Porque, afinal de contas, como é que ela é calculada? Ela não é calculada pelo fechamento dos candles, aplicada a close. Aliás, você pode aplicar no open também, se você quiser. No high, que vai lá pegar a ponta do pavio. No low, que é o preço mais baixo que ele chegou naquela unidade de tempo, ou seja, a ponta do pavio também. A gente sabe que o candle, por exemplo, se a gente ampliá-lo aqui, ó, você vai ver que ele tem o candle propriamente dito e o pavio, né, que é a sombra, que é aquele preço que oscilou lá no spread, lá na volatilidade, mas ele não ficou lá, então cria esse pavio na vela. Seria o high e o low, o próprio open e close, né? Aí, claro, se ele é azul, ele fechou em cima, então o open está aqui embaixo, o close está em cima. Se for vermelho, ele fechou embaixo, então o open está em cima, o close está embaixo, por aí vai. Então, quando tu tem aqui a aplicação do cálculo, você vai escolher. Você pode aplicar no median price, que é no preço médio do candle, no typical price, no weighted close e assim por diante. Nós não vamos ver cada um aqui, porque a ideia não é essa, tá? A ideia é você entender o que funciona. Então, média na horizontal não tem tendência, média para cima tendência de alta, média para baixo tendência de baixa. Entenda que a média longa é uma tendência macro, a média curta é uma tendência micro. Então, você acaba buscando a confluência para poder operar. Se você usar gráficos mais longos, os cruzamentos ficam cada vez mais assertivos. Então, usa o cruzamento da média curta em referência à média longa. Ah, mas Thiago, é uma pergunta que sempre me fazem, né? Uma problemática interessante. Quando eu trabalho times muito longos, demora para acontecer o sinal de entrada. Às vezes vai demorar vários dias. Né? Se eu usar o semanal mesmo, às vezes demora meses para ele cruzar. Concordo. Só que, quando você é um position trading, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que esperar os gatilhos, os momentos certos. Então, abre vários gráficos e monitora. Eu já ensinei para os meus alunos da mentoria, né? Aliás, meu Master Group está à disposição, vem participar conosco, tá? Aqui na descrição do vídeo tem os links das corretoras parceiras. Você pode abrir conta real em alguma corretora dessas, o mínimo de saldo é $300 para as técnicas que eu utilizo, tá? Abrindo conta a partir do meu link de B, você está classificado, você está autorizado a participar do meu Master Group, que é uma mentoria gratuita comigo, onde a gente opera essas técnicas todas em conta real, juntos, todos os dias. Eu analiso o mercado, falo das minhas entradas, você vai ver as minhas operações reais. Se quiser copiar o meu sinal, tem o copy trade, tem a conta PAN. Se quiser operar junto comigo para você ir aprendendo, esse é o objetivo do trabalho. Então, quanto mais longo, mais alto o gráfico aqui, ó, mais assertivos são os gatilhos. Então, por exemplo, você vai fazer sempre em direção à média. Então, por exemplo, você entrou lá em cima, olha só que interessante, ó, aqui tu já teve uma boa entrada, aqui tu já teve uma excelente entrada, aí ele cruzou, tu poderia ter continuado essa tendência, tá? Surfado até onde for, aí depois ele virou aqui, cruzou para cima, ó,
entrado também. Então você faz, obviamente, operações mais longas. Já no curto prazo, M15, por exemplo, pode fazer? Pode, só que as operações são mais curtas, tiros mais curtos, não é? Então aqui cruzou ó, em direção à média, você vai fazer, por exemplo, e vai, ao invés de 1.000 pontos, você vai buscar aí ó, 80 pontos, 100 pontos, né, no gráfico de M15. No M30 um pouquinho mais, 100, 120 pontos. No H1, 100, 150 pontos. No H4, 200, 300 pontos. No D1, 1.000 pontos e por aí vai. Tem regra? Não, não tem regra. Né? E muitas vezes os influenciadores eles cometem alguns erros, né, em querer atar as suas mãos a um método específico. Um dos diferenciais do meu trabalho, especialmente nos últimos anos, é defender que não existe método, não existe técnica verdadeira em detrimento a uma técnica falsa. O que existe é você se adaptar a um determinado método, a um determinado setup, a uma determinada técnica e aprender a ler, ganhar fluência, ganhar acuidade visual, saber que aquele encrunchou, saber que aquele abriu uma tendência e saber que se você está utilizando um H1, isso é uma tendência relativamente rápida de algumas horas dentro do intraday, saber se vale a pena entrar ou não, quando não entrar. Então, esses que são parâmetros importantes para você entender sobre médias móveis. Entenda, resumidamente, as médias, dependendo do período que você escolhe, do time frame que você escolhe, elas vão apontar para cima ou para baixo, te dando uma ideia, uma referência de tendência de mercado. Aí entra aquelas discussões que o pessoal adora fazer no meu grupo de Forex do Telegram, né? Forex com o Thiago Lacerda. O link está na descrição, você pode participar lá gratuitamente. Ah, mas você tem que seguir tendência. Ah, não, mas você tem que operar contra a tendência. Quer dizer, uma briga sem sentido, porque na verdade depende do estilo que você adota. A tendência, esse termo, ela é relativo ao período de tempo que você trabalha, à unidade de tempo que você está usando. De forma que, às vezes, a tendência no gráfico de 1 minuto é uma tendência de alta, mas se você passar para o gráfico de 4 horas, você vai ver que a tendência está em baixa. Se você passar para o gráfico semanal, você vai ver que a tendência... Entendeu? Cada time, cada estilo vai refletir para você o que está acontecendo naquele momento, naquela unidade de tempo do mercado. E o mercado é extremamente dinâmico. Então não existe, você tem que entender o contexto e adotar para você um estilo de operação. Então, se você tem tempo de operar, se você vai ficar na frente do computador e quer aprender a ser um scalper, pois é, você vai trabalhar de H1 para baixo com tiros mais curtos e a tua ideia é fazer várias ordens no dia e ganhar mais do que perder. Se você é um position trading, vai trabalhar lá nos gráficos maiores, com critérios diferenciados. Né? A tua tendência vai ser muito maior, vai ser diferenciada. Então, talvez tu vai usar referências de topo, fundo, tu vai usar referências de exaustão, de reversão, referências que talvez o scalper não dê bola, não se ligue. Por quê? Porque a tua expectativa é trabalhar operações mais longas com alvos mais longos também. Então você vai ter que dar muito mais atenção ao fundamentalismo do que o scalper e por aí vai. Tá certo? Então, médias móveis são excelentes setups para você começar. Aprenda a ler sobre médias móveis. Aprenda a olhar, saber identificar que média móvel é aquela e saber qual é o padrão de leitura que você pode ter. Uma média maior, média 144, média de 200, ela vai te trazer uma tendência macro. Uma média menor, média de 6, de 9, de 21, de 55, uma tendência micro. O confronto das duas vai te trazer uma ideia se o mercado está mais consolidado, o mercado está mais voltado para a tendência, ou o mercado está menos voltado para a tendência. E assim você vai aos poucos aprendendo a interpretar cada vez mais e usando os seus setups. O bom disso tudo é que são indicadores free, gratuitos, que são inerentes do próprio MetaTrader. O próprio Trending the Trend é gratuito, tá lá no mql5.com à disposição. E para quem tiver dificuldade de achar, me pede no Telegram que eu mando gratuitamente. Né? Tem gente vendendo, é uma tremenda sacanagem você vender indicadores que são gratuitos, tá? Então cuidado com essas propagandas de Instagram aí, tá, pessoal? Galera vendendo indicadores aí,
E são indicadores gratuitos, indicadores que você poderia pegar gratuitamente da internet e ainda por cima com código aberto, quer dizer, se você sabe um pouquinho de MQL5, de programação, você pode pegar esse indicador, criar robôs, EAs, automatizá-los de alguma forma, tá certo? Esse era o vídeo de hoje. Se você tiver qualquer dúvida sobre média móvel, deixa os comentários. Aqui na descrição tem os links das corretoras parceiras, você pode fazer parte do meu Master Group, ter uma mentoria gratuita comigo, então vem trabalhar comigo, vou te ensinar tudo que eu sei sobre Forex, tenho certeza que você vai, sem precisar gastar dinheiro para curso, sem precisar, sabe, ficar queimando fosfato, você vai ter ali diretamente e na prática todos os conceitos que você precisa, tá certo? Um outro ponto importante também, os EAs da FX Gain estão à disposição. O pessoal já sabe que eu sou sócio da FX Gain, tem o canal também da FX Gain à disposição para você conhecer nosso trabalho. Me chama no privado aí no Telegram, eu vou te dar a melhor atenção que eu puder. Se eu não puder responder no momento, assim que eu puder, eu vou te responder, tá bom? Um forte abraço a todos, tamo junto e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.